Olá, sejam bem-vindos ao nosso 18º dia da nossa jornada sobre tempo, propósito e promessas. Hoje vamos falar sobre como a fala pode otimizar o tempo quando dita de forma sábia. A forma como nos comunicamos pode otimizar o tempo ou desperdiçá-lo. Você já parou para pensar sobre isso? Você já refletiu como as palavras sábias, elas nos ajudam a viver melhor? Esse é o tema de hoje e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15, versículo 23. Mas antes eu quero te perguntar, você já é inscrito no nosso canal? Se inscreva, compartilhe esse vídeo para abençoar a vida daquela pessoa que você ama, porque eu tenho certeza que conquistar sabedoria na fala vai ser uma ferramenta elementar para o nosso crescimento. Eu tenho vivido essa verdade em Cristo e eu sei que cada dia mais nós podemos adquirir mais e mais graça de Deus para ter sabedoria na fala e avançar em nossos propósitos e promessas de Deus para as nossas vidas. Você já curtiu esse vídeo? Deixe também os seus comentários. Vamos à leitura da palavra do Senhor? O homem se alegra em dar resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Traz uma alegria no coração conseguir responder o que está sendo perguntado de forma adequada. Me recordo de quando eu fiz um vestibular que tinha somente questões abertas e eu consegui responder todas as perguntas. Me deu uma satisfação, uma certeza de aprovação, porque quando temos a resposta certa, já cria em nós uma expectativa de acerto e de também novas oportunidades surgindo. Porém, é necessário saber falar a resposta certa, mas na hora certa. Ou seja, mesmo tendo sabedoria com a palavra certa, é necessário dizer, pronunciar, comunicar no tempo adequado. Hoje, vamos ficar aqui na observação deste texto. Podemos extrair deste texto é que a comunicação eficiente, ela economiza tempo. Jesus, ele só tinha 3 anos para executar o seu ministério aqui na terra. Ele não tinha tanto tempo para treinar discípulos, para ensinar as verdades de Deus e também deixar um legado para os seus discípulos e, ao mesmo tempo, alcançar multidões e levar a palavra para diversas pessoas, além dos seus discípulos, e permanecer com o tempo de intimidade com o Pai. Mas Jesus tinha uma fala clara e assertiva, além de amoroso ao se comunicar. Podemos ver exemplo disso quando ele foi falar com a mulher samaritana no poço, como vemos na palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. A fala de Jesus com a mulher samaritana foi uma fala sucinta. A mulher o interrogou, a mulher questionou sobre várias questões as quais ela tinha curiosidade, mas Jesus tinha uma fala clara, objetiva e amorosa. E através da fala de Jesus, houve uma transformação total na vida daquela mulher. E a transformação foi tamanha que o testemunho daquela mulher conseguiu alcançar toda Samaria. Agora, e quero também compartilhar com você os 3 pilares da comunicação sábia que podemos aprender com Jesus e com este texto bíblico que lemos hoje. Primeira característica da fala sábia e que nós precisamos fortalecer em nós e, se ainda não temos, precisamos adquirir: ter clareza na fala. O primeiro pilar é ter clareza na fala, porque quando somos objetivos e conseguimos comunicar sem rodeios, a comunicação ela é efetiva e o resultado ele é claro. Eu sempre tive dificuldade em ser objetiva quando o assunto era difícil,
mas eu percebo hoje que através da Bíblia e através de experimentos pessoais meus, que quando somos diretos em falar, seja um tema difícil ou um tema tranquilo, sem ficar dando voltas para argumentar e justificar antes da fala, a comunicação é muito mais efetiva e a solução, ela vem muito mais rápido. Segundo pilar da comunicação, tenha empatia com o ouvinte. Porque quando eu e você temos empatia com quem está ouvindo, nós buscamos falar de um modo claro e também acessível e amoroso. Porque se eu tenho empatia com o outro, eu não vou falar de uma forma agressiva e muito menos de uma forma ríspida. Toda comunicação, ela pode ser dita no mínimo de 10 maneiras diferentes e diante de pressa, diante de agitação, escolhemos a pior maneira de dizer. Mas o segundo pilar da comunicação sábia, ele nos ensina a ter empatia, porque quando temos empatia com o outro, jamais vamos proferir uma palavra que vai machucar, jamais vamos proferir uma palavra sem pensar. Vamos falar da mesma maneira que ouvimos de Jesus e também da mesma maneira que temos expectativas de continuar ouvindo a voz do Senhor Jesus. Terceiro pilar da comunicação sábia, discernimento. Precisamos ter discernimento sobre o ambiente, o contexto e sobre a situação. Muitas coisas não precisam ser ditas. Eu e você tenhamos discernimento para saber administrar as verdades que são necessárias em ser ditas e aquelas que devem ser guardadas. A Bíblia diz que não devemos jogar pérolas aos porcos. Por quê? Porque os porcos não conseguem valorizar o tesouro das pérolas. Que eu e você possamos guardar as palavras na hora certa. Quero também destacar com você os 3 erros mais comuns na nossa comunicação e que geralmente nos levam para caminhos distantes do nosso propósito e que também nos fazem perder tempo para depois ter que tentar consertar leite já derramado, como dito popularmente. Primeiro erro é falar sem pensar. Quando nós falamos sem pensar, veio na minha cabeça e soltei. Depois é necessário ter que consertar. E muitas vezes não dá para consertar porque é como um prego que depois de ser estancado na parede ou na madeira, ficam feridas que terá um processo para serem cicatrizadas. Segundo, interpretar errado a comunicação recebida. Se você ouviu, mas não compreendeu, pergunte, mesmo que pareça ser óbvio. Tem coisas que parecem ser óbvias, mas não são. Muitas vezes falamos coisas e que não temos total compreensão da intensidade que estamos falando. Portanto, é necessário perguntar: não entendi. Você pode explicar de outra maneira? Dessa forma, podemos evitar vários conflitos, muitos conflitos, tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente familiar. Os nossos relacionamentos interpessoais são marcados pela nossa comunicação. Se for uma boa comunicação, vamos evitar brigas, confusões e momentos desagradáveis. Agora, se for uma comunicação sábia e eficaz, podemos perguntar: não entendi, pode repetir? E a pessoa vai esclarecer o que ela quis dizer. Mesmo que ela diga e repita coisas ruins, você vai ter tempo para administrar o pensamento e não se nivelar por baixo para devolver a reação da comunicação. Terceiro ponto, e eu considero ser o mais importante, e é um desafio, se na graça do Espírito Santo, porque é muito difícil. Temos que comunicar algo ruim, algo difícil, nós temos a tendência de procrastinar assuntos difíceis. Eu
Já passei muito por isso, uma dificuldade enorme de comunicar na empresa que eu trabalhava quando eu tinha que ir no médico. E o que acontecia? Parecia que eu estava fazendo pouco caso e que eu não tinha respeito com a empresa. Dessa forma, eu fui aprendendo que a minha comunicação não estava sendo efetiva. E assim, através da Bíblia, eu entendi, eu não posso fugir das conversas difíceis. Se eu tenho que ter uma conversa difícil, seja com um líder que está acima de mim, seja com meu familiar, com meu marido, com meu filho, quanto antes eu comunicar, não posso fugir da comunicação. Eu não posso procrastinar. Eu posso adiar, mas colocar prazo. Não significa que eu nunca vou tocar naquela conversa difícil. Significa que eu vou colocar um prazo para me organizar, pois não é possível procrastinar eternamente assuntos difíceis que têm que ser resolvidos. Comunicação sábia e equilibrada na hora certa, ela traz vida e cura. E a escola de liderança Átomo, ela traz para nós uma metodologia muito importante da comunicação sábia. E qual é essa metodologia? A metodologia da fala. O que significa esta metodologia? A letra F da fala. Ela traz para mim e para você que precisamos ter um filtro, precisamos filtrar antes de falar. Ainda que nós venhamos receber de uma forma dura, de uma forma ruim, é necessário ter um filtro para repassar a informação. Pois, se repassarmos da mesma forma que recebemos, a chance de gerar muitos conflitos é enorme. Mas quando nós passamos por um filtro de empatia, um filtro do amor de Deus, da compaixão, nós podemos otimizar o tempo através da clareza e também através da empatia, alcançar o coração do ouvinte, trazendo de uma forma clara e também verdadeira, mesmo que seja um assunto difícil a ser resolvido. A letra A significa ajustes. Como podemos ajustar o tema e o tom da comunicação para que ele seja adequado? Porque se eu disser para você, Aline, preciso conversar, você vai entender de uma forma. Eu vou entender de uma forma. Mas se eu disser, Aline, quero falar com você agora, eu já vou tremendo nas bases. Ou se falar o nome todo, Aline Santos Silva Sauro, preciso falar com você, é outro tom. E se eu disser, Aline, eu quero falar com você, o ajuste da fala, ele muda totalmente a recepção do ouvinte e também a forma das tratativas a ser lidada. Que Deus nos dê sabedoria e que o Espírito Santo nos dê equilíbrio para ajustar o tom da fala. A letra L, ela representa a linguagem do amor na metodologia fala. O que significa linguagem do amor? Significa que tudo que eu falar precisa ter uma intencionalidade do amor de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque se eu sou alcançada em amor, eu também vou repassar uma comunicação em amor. Quer eu tenha recebido ou não, a forma que eu vou passar não tem a ver em como eu recebi, mas tem a ver com aquilo que eu tenho. Nós temos o amor de Deus em nós. E a Bíblia fala, a palavra branda, ela afugenta o furor, mas a palavra dura, ela levanta a ira. Por isso precisamos da linguagem do amor, para ter o equilíbrio na forma de falarmos. E o último A da palavra fala, na metodologia Átomo, ela quer dizer, haja no tempo certo. Há um tempo certo para falar todas as coisas. Eu e você precisamos ter discernimento para falar na hora certa. Não podemos falar informações de qualquer maneira, em qualquer tempo. Seja para falar temas bons ou temas ruins. Há um tempo certo para falar todas as coisas. Seja para exortar alguém
ou para dar uma boa notícia, há um tempo certo para falar. O filtro, o ajuste, a linguagem do amor e agir no tempo certo são 4 ingredientes da metodologia que vão potencializar a sabedoria na fala. Mas é preciso buscar em Deus. O livro de Tiago fala que aquele que domina a própria língua controla todo o corpo e é aprovado em todas as coisas. Eu sei que nós estamos no processo para adquirirmos cada dia mais sabedoria em nossa fala, mas não podemos desistir, não podemos nos omitir referente ao avanço na sabedoria, na comunicação. Não haverá desculpas sobre mim e você, mas há oportunidades. E esse vídeo hoje é para fortalecer os seus bons hábitos e ensinar como adquirir de uma forma prática uma comunicação sábia. E eu quero desafiar você para selecionar algo que você precisa conversar esta semana. Eu não sei se é algo bom, se é algo ruim, se é uma notícia boa de uma aprovação ou de uma gestação, ou se você precisa de comunicar uma perda, um fracasso, uma frustração ou uma ausência, mas que você possa aplicar a metodologia fala de colocar um filtro, de realizar ajustes, de utilizar a linguagem do amor e agir no tempo certo. A rainha Esté tinha que comunicar com o rei Assuero que ela também era judia e que ela precisava do seu auxílio, mas ela falou no tempo certo. Há um tempo certo para você falar, e que o cetro do rei, que o favor das autoridades sejam sobre a sua vida, através da graça do Espírito Santo e da sabedoria de Deus na comunicação. Vamos orar neste momento? Querido Senhor, esta palavra de hoje sobre falar com sabedoria, falar no tempo certo, falar com discernimento, falar com ajustes, falar com filtro, falar com a linguagem do amor e no tempo certo. Eu creio que são pilares fundamentais para avançarmos. Nos ajude a não cometer os erros de falar sem pensar, de imaginar que entendemos e já tomar uma reação sem ter certeza da compreensão. E Deus nos ajude a não procrastinar as conversas difíceis, mas que venhamos estabelecer um tempo para nos organizar, para organizar as nossas ideias. E cada pessoa que está comigo em oração neste momento, que seja agraciado pelo Espírito Santo com sabedoria, com paz, com compreensão e graça para falar, comunicar em sabedoria e avançar para todos os propósitos de Deus em sua vida, otimizando o tempo, usufruindo bem o tempo, que é um dom e um presente de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana a qual você perceba o quanto você evoluiu em uma comunicação sábia. Deixa aqui nos comentários o que você mais sentiu Deus falando com você neste estudo de hoje. E eu espero que você possa avançar e ter bons frutos através deste estudo de hoje. Estamos na reta final e eu te espero nesses próximos 3 últimos dias da nossa jornada sobre tempo, propósito e promessas, porque neste ano vamos viver as promessas do nosso Deus. Um grande abraço, fica com Deus.